Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. Bom, pessoal, toda terça-feira eu tenho me dedicado aqui, desde o início do ano, para falar sobre a nossa declaração de fé. Na semana passada, nós encerramos uma passagem por toda a declaração de fé. E eu tinha me proposto realmente a essa semana reiniciar a declaração de fé. Só que eu resolvi abordar aqui um assunto que aí está intimamente ligado com a nossa igreja, que é o conceito de 9 marcas de uma igreja saudável. Esse conceito ele nasceu nos Estados Unidos com um grupo ligado à igreja Capitol Hill, Igreja Batista Capitol Hill, em Washington, D.C., e se espalhou por vários lugares dos Estados Unidos e chegando também no Brasil. O conceito de 9 marcas agregou ao pessoal do Coalizão pelo Evangelho. São grupos que têm trabalhado para trazer uma cultura sobre a igreja mundial, uma cultura cristã, não secularizada da igreja, especialmente do funcionamento da igreja. Então, nas próximas 9 semanas, eu pretendo falar das 9 marcas de uma igreja saudável. Inicialmente, eu quero destacar que o conceito de 9 marcas está ligado ao fato de que nós podemos definir o que é uma igreja verdadeira. Como eu sei que eu estou fazendo parte de uma igreja verdadeira? Essa igreja ela precisa obedecer 2 critérios. Primeiro, a igreja, para ser uma igreja verdadeira, precisa pregar o evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo. A igreja verdadeira não pode abandonar a pregação da graça. Segundo critério para se definir uma igreja verdadeira, ela administra corretamente os sacramentos ou as ordenanças que Jesus deixou. No caso, 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Mas, dentro das igrejas verdadeiras, nós podemos ter igrejas menos saudáveis e mais saudáveis. E aí entra o conceito de 9 marcas, que são marcas distintivas de uma igreja realmente saudável. Essas marcas não surgiram do nada, elas são do estudo aprofundado do Novo Testamento e também da história da igreja, aonde foi observado que as igrejas que eram mais saudáveis e que estiveram presentes nos avivamentos das igrejas, essas igrejas, elas tinham essas marcas que nós vamos destacar. Estabelecido esse conceito, vamos falar da primeira marca, que é a pregação expositiva. Primeiro, é importante diferenciar o que é pregação expositiva de pregação temática. A pregação temática é o que nós mais vemos nas igrejas brasileiras. Como é? O indivíduo, ele estabelece um tema qualquer, mesmo que seja um tema ligado à Bíblia, mas às vezes pode não ser, mas normalmente é. E aí ele vai catar na Bíblia os textos que falam sobre aquele tema. Isso é uma pregação temática. O que é uma pregação expositiva? Ela procura expor livros completos da Bíblia. Ou seja, a pregação expositiva ela trabalha para expor as escrituras por inteiro e não apenas partes. Numa pregação temática, eu vou expor partes do texto bíblico. Na pregação expositiva, eu vou expor livros completos. Isso pode ser feito de 2 formas. Pode ser que a cada domingo eu fale de um livro. Então, num domingo eu falo de Gênesis, no outro de Êxodo e assim, até correr todos os 66 livros da Bíblia. Em nossa igreja, como que a gente tem feito? A gente trabalha um livro e nesse livro vamos expor capítulo a capítulo. Já fizemos isso com Romanos, agora estamos fazendo com o Evangelho de Marcos. Qual é a vantagem de se expor textos completos das Escrituras? É que eu fico preso ao texto bíblico. Eu não posso escapar, por exemplo, dos assuntos polêmicos. Nessas últimas 2 semanas estou tratando de escatologia, um tema muito difícil de ser tratado, mas que Jesus fala sobre ele em Marcos
eu não posso escapar desse texto só porque ele é difícil de ser falado ou pregado. Não, eu alimento a minha igreja como um todo. Por quê? Porque eu vou abordar todos os temas das Escrituras e não apenas aqueles em que eu resolvo falar. E aí, nesse sentido, a palavra de Deus se torna central. Nós podemos voltar ao conceito da reforma, que é o sola scriptura. Ou seja, eu estou preso não ao que eu quero falar para a minha comunidade, não aos temas que eu quero abordar na minha comunidade, mas aos temas que o próprio texto bíblico me impõe. Ou seja, eu tenho segurança em afirmar que o que eu estou pregando é o que Deus quer que eu pregue para a igreja. Por quê? Porque eu não estou no campo da subjetividade. Porque muito pastor fala assim, estou pregando o que Deus mandou. Mas eu tenho que confiar que de fato Deus mandou aquela pessoa pregar aquilo ali. Eu tenho que confiar que Deus falou com ele. Agora, no caso da pregação expositiva, não há dúvidas. Por quê? Porque eu estou seguindo uma sequência essa que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, quando ele inspirou homens a escrever a palavra de Deus. Ou seja, eu de fato estou pregando a palavra de Deus porque eu estou expondo aquilo que Deus deixou registrado nas Escrituras. Então é isso, pessoal. Semana que vem vamos falar de teologia bíblica, dando sequência aí ao conceito de 9 marcas, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.